Quando nós ouvimos o Evangelho, uma nova porta é aberta para nós. Não digo quando escutamos, mas quando ouvimos. Porque escutar, todo aquele que não é surdo escuta, mas ouvir, só ouve aquela pessoa que dá atenção, aquela que se esforça para entender o que está sendo dito. Quando alguém dá ouvidos ao que Deus fala, o Senhor abre para essa pessoa uma porta, um caminho, onde o imundo jamais passará. E esse caminho é Jesus, a palavra de Deus. Se você andar por esse caminho, digo, se você seguir direitinho as instruções do Senhor, viver conforme os ensinamentos, não fazer o que a Bíblia diz para não fazer, fazer aquilo que o Senhor manda fazer, é assim que se anda no caminho de Deus. Se você se deixar guiar pelo que o Senhor diz e andar por esse caminho, o diabo nunca vai conseguir chegar até você. Por esse caminho o imundo não passa. Está escrito no Salmo 18, versículo 30, que o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ela é um escudo para todos os que nele confiam. Muita gente não quer nem saber da Bíblia porque vai contra ela, vai contra os seus próprios interesses. A pessoa não quer ouvir o que Deus diz porque ela sabe que a palavra é contra o que ele ou ela anda fazendo. Mas não adianta essa pessoa fugir de Deus. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que prestar contas dos seus atos. E é bom que faça isso agora, que se arrependa dos seus erros e que os confesse, peça perdão e se acerte, porque amanhã pode ser tarde demais. É tolice a pessoa achar que ela não precisa conhecer a Bíblia. Bobo é aquele que pensa que pode cuidar de si mesmo. Não pode. Nós achamos que nós sabemos o que é bom para nós, mas isso não é verdade. Diz a Sagrada Escritura que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Mas o Senhor conhece todas as coisas. Ele sabe o que é bom para nós, sabe do que é que nós precisamos nessa vida para nos realizarmos. E Ele quer nos dar essa realização. O problema é que nós não confiamos plenamente. O caminho que Ele prepara para mim e prepara para você é um caminho perfeito. Se andarmos por esse caminho, estaremos guardados e protegidos do mal. Viveremos em paz e chegaremos aonde Deus quer que cheguemos. Porque essa é a nossa realização, pessoal. Deus não criou ninguém para sofrer. Ele não fez ninguém para ser infeliz, ninguém para ser incompleto, ninguém para passar privações, para viver na miséria, na escassez, não. Ele disse pelo profeta Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então depende de eu querer e de ouvir a palavra dele, para que eu possa desfrutar do melhor. Porque é isso que ele quer me dar, é isso que ele quer dar para você. Se quiserdes e me ouvirdes. Então você tem que querer o melhor e você tem que querer ouvir a ele para você desfrutar do melhor que ele tem para você. Mas a pessoa vira as costas para a palavra de Deus. Ela não dá importância, não obedece, não aceita a repreensão. Deus fala, ela tapa os ouvidos, não se corrige. E depois ela diz que não adianta, que Deus não responde às orações, que está perdendo tempo, é inútil ela crer em Deus. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é provada e que Ele é um escudo para todos os que nele confiam. Salmo 18:30 diz: o caminho de Deus é perfeito e a sua palavra provada, e é escudo para todos os que nele confiam. Aquela palavra que Deus envia ao seu coração, ela é provada. O que significa isso? Significa que ela tem o poder de resolver todos os seus problemas de uma só vez. Ela muda a sua vida completamente. Mas se você quiser e ouvir. Se você não quiser e não ouvir, não vai acontecer nada. Mas essa palavra que é enviada a ti, ela é altamente suficiente para suprir 100% das suas necessidades. Basta apenas que você entenda
e aceite de coração e ponha em prática aquilo que ela diz. Quando eu digo ela, eu me refiro à palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Quando você recebe a palavra e crê nela, naquela palavra, aquela palavra, além de ser a solução do seu problema, ela se torna também um escudo para você. Como assim? Ela te dá segurança de que você vai vencer a situação. Quando você ouve, entende, assume que aquilo é para você e luta com o poder daquela palavra, ora fazendo uso daquela revelação que Deus te deu, não adianta ninguém tentar tirar você da fé, tentar desencaminhar você, não adianta dizer que não vai dar certo, que você não vai conseguir, porque você está blindado. Aquela promessa é o seu escudo. Se você confia nela, aquilo ali faz com que você ignore qualquer coisa adversa, qualquer palavra adversa. Você não vai aceitar ninguém tirar você de cabeça, porque aquela palavra é o seu escudo, você está firme ali. E nada pode atingir você. Você sabe que vai funcionar porque foi Deus quem falou. A palavra é o seu escudo, é a garantia da sua vitória. Não importa o que o inimigo esteja fazendo na sua vida. Na hora que você entende a palavra e assume, você faz dela o seu escudo. Vem o ataque do inimigo, você usa a palavra, repreende, não vai me tocar, porque está escrito, o Senhor disse isso e isso, e agindo assim você nunca vai ser derrotado, porque o caminho de Deus é perfeito. A palavra que Ele te dá é provada, é garantida. Nunca deixe o diabo te enganar, falar para você que não é disso que você precisa, que isso não é o que vai resolver o seu problema. Porque ele é perito em enganar, mas Deus não erra. A palavra que Ele manda, ela não vem por acaso. O que você está ouvindo hoje não foi aos seus ouvidos por acaso. É uma palavra que Deus está mandando para você, uma mensagem que Ele manda para o seu coração. E essa mensagem tem o poder de resolver os seus problemas e de mudar a sua vida se você crer. Então, o diabo não pode te enganar. A palavra que Deus manda não vem por acaso. E nem vem sobrando nem faltando. Ela vem na medida exata do jeito que você precisa ouvir e com poder para resolver o seu problema. Se você confiar e fizer conforme Deus manda, vai funcionar. Além disso, a palavra é um escudo que vai proteger você das ciladas do inimigo. Mas nós temos de agir segundo a fé e não deixar de forma alguma que o diabo venha tirar essa fé do nosso coração, que ele venha tirar do coração a palavra, o entendimento que nós recebemos durante o período, durante aquele momento que nós estávamos ouvindo a pregação ou lendo a Bíblia. O Senhor Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, disse Jesus, mas a carne é fraca. O que Jesus estava dizendo? Que nós temos sempre que estar vigilantes. Deus deu uma revelação, a palavra abriu diante dos seus olhos, você entendeu, compreendeu a promessa que Deus está te dando aquilo. Você entende que se fizer daquele modo você vai vencer? Tome conta para ninguém tirar isso de você. Não deixe ninguém tirar de cabeça. Segure a revelação que Deus te dá, porque se Deus deu para você a revelação, você entendeu, segure a bênção. Porque aquilo já é seu. O que você entende pela palavra de Deus, Ele já te deu. É aquilo que Ele deu para você. E se você segurar firme e orar segundo aquela palavra, você vai herdar a sua bênção. Aquilo já te pertence. Mas ore sobre a palavra que você entende. Porque conforme Jesus disse, o espírito está pronto. Ou seja, na hora que você entende, o seu espírito já está pronto para tomar posse da bênção. Seja ela uma cura do corpo, seja uma libertação, seja um problema financeiro, sentimental, não importa. A mensagem tocou no seu coração, você entendeu isso? Pronto, segura aquilo ali. É a tua bênção. O espírito está pronto para receber a bênção. Mas muitas vezes a carne ainda não está. O corpo ainda não está. Fisicamente, nós ainda muitas vezes não estamos prontos para receber a bênção. E por isso não conseguimos receber a bênção.
Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que segurar e orar sobre a palavra até que o nosso corpo também, a nossa mente esteja preparada para receber a bênção. Até que não haja a mínima dúvida, nós nos fortalecemos naquela fé, então nós herdamos a bênção, tomamos posse dela. A natureza humana muitas vezes custa para se desprender das coisas do mundo. As dúvidas, pessimismo, o receio de que a coisa pode não ser bem assim, da mania. O ser humano tem mania de desconfiar de tudo. Ele não consegue aceitar que a coisa com Deus é tão simples. Ele não consegue aceitar que a coisa é simples. Por exemplo, quando o povo de Israel estava caminhando pelo deserto rumo à terra de Canaã, eu vou só comentar sobre isso, semana que vem eu vou falar mais disso, no domingo talvez eu fale mais disso. O povo blasfemou contra Deus, reclamou de Moisés, então Deus enviou serpentes que começaram a morder o povo e o povo começou a morrer. E Moisés orou então, Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de metal, levantasse ela numa haste e disse que todo aquele que fosse picado olhasse para ela. Quem olhava para a serpente vivia, não morria, ficava curado. Simples assim. Foi picado, mas olhou, foi curado. Ficava livre do mal. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, só estou comentando para você ver como a coisa com Deus é simples. Bastava que a pessoa que tivesse sido picada cresce que se olhar para a serpente de metal que Moisés levantou no haste, cresce que se olhasse para ela ficaria curado, a pessoa ficava curada, bastava crer. E com Deus é simples. Não importa, para Deus não tem caso difícil. Basta você crer que Ele pode e quer e vai fazer na sua vida. Se você crê, você recebe. Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Então basta a pessoa crer, é simples. Ah, mas isso aí é uma doença que ninguém consegue. Consegue, não tem difícil para Deus. Ah, mas fulano teve, morreu, não interessa. Fulano não creu, você crê. Não importa o que seja, qual seja o seu problema. Ah, mas é muito difícil para mim prosperar. Eu estou desempregado, eu não tenho costa quente. Não é difícil. Deus te dá um entendimento, abre a sua visão, você descobre: é isso que eu vou fazer, é assim que eu vou prosperar. E vai e prospera. Então tudo para Deus é simples. Basta que você creia. Você precisa pegar, não é falar: ah, eu creio, mas crê em quê? Crê na palavra. A pessoa só tem fé quando ela ouve uma palavra, entende aquela palavra que veio de Deus e ora sobre aquela palavra, crendo que aquilo vai se cumprir na vida dela. E se cumpre. Agora, as pessoas religiosas têm mania de falar: ah, eu creio em Deus, mas não crê nada. Se você perguntar para ela o que Deus falou para você que você crê, ela não sabe, ela não lê a Bíblia, não ouve a pregação. Então, fé nós temos que ter em Deus. Como é que eu tenho fé em Deus? Quando eu acredito naquela palavra que Ele falou ao meu coração. Não é acreditar que Deus existe, que Ele pode tudo, não. É quando eu leio a Bíblia, entendo uma palavra, vejo que aquilo ali que Ele falou, sinto que é para mim, creio, essa palavra é para mim. Isso vai cumprir na minha vida. É assim que se cumpre. Então eu oro sobre aquela palavra. Digo: o Senhor falou isso e isso e isso. E Ele vai cumprir. E cumpre. Isso é crer em Deus. Só que o ser humano tem mania de desconfiar. Acha que, mas eu passei tantos anos fazendo um tratamento médico e não resolveu. Como é que de uma hora para outra, numa oração, eu vou ficar curado? A pessoa não crê. Por isso não é curado. Agora, quando a pessoa fala: opa, chegou a minha vez, eu estou diante de Jesus. Eu abro a minha boca, falo com Ele falou tudo que pedi em meu nome, crede que recebestes e tê-lo-eis. Eu abro a minha boca, oro e recebo a minha cura, recebo a minha libertação, começo a prosperar na vida. Coisa que tantos anos passou e não conseguiu, na hora que a pessoa crê, a pessoa vai conseguir. Então é preciso orar constantemente sobre a revelação que Deus te deu. Até que você se fortaleça na fé, a fé cresça, então você determina e a coisa acontece. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é o problema.
Nós temos que nos desligar das coisas da carne, dos pensamentos humanos, e crer naquilo que o Espírito diz para nós, o Espírito Santo. Então, não importa o que as pessoas acham ou deixam de achar. Creia na palavra de Deus, naquilo que Deus te dá, guie-se pela palavra e ande nela. Creia, determine, veja o agir de Deus. Tem um caso que aconteceu, isso está escrito lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que se levantou uma grande perseguição contra os seguidores de Cristo, e a situação parecia que não tinha mais jeito. E os discípulos se uniram, oraram continuamente, e Deus mudou a situação. Está escrito assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Tiago e João foram aqueles dois irmãos cuja mãe pediu a Jesus que permitisse que se assentassem, um à sua direita, outro à sua esquerda, no seu reino. Deixa eu só interromper aqui para te dizer algo muito importante. Nós temos de tomar muito cuidado com as nossas afirmações e temos de vigiar, porque muitas vezes o inimigo faz com que nós nos exaltemos e nos leva a falar certas coisas que nós não temos condições de assumir diante de Deus. Às vezes, nós queremos muito uma bênção e fazemos votos que não podemos cumprir. O que aconteceu com Tiago e João? Eu não vou dizer que foi, mas talvez poderia ter sido evitado. Se quando Jesus lhes perguntou se eles poderiam beber do mesmo cálice que ele, ao invés de dizer podemos, se eles ficassem calados ou talvez pedisse misericórdia ao Senhor, né? Talvez não teria acontecido. Quando é que foi isso? Está escrito em Mateus capítulo 20. Jesus estava predizendo a sua morte, dizendo que ele seria entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles iam escarnecer dele, iam açoitar, iam crucificá-lo, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então Jesus estava falando essas coisas quando aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus dois filhos, Tiago e João, e ajoelhando-se fazendo um pedido a Jesus. E Jesus perguntou: o que queres? E ela respondeu: concede que esses meus dois filhos se assentem, um à sua direita, outro à sua esquerda, no teu reino. E Jesus, porém, replicou: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Olha aqui, olha o que aconteceu. E naquela ânsia, Jesus estava falando que ele seria entregue à morte, que iam açoitar, iam matar ele. O cálice que ele se referia a isso, seria que ele estava sendo entregue à morte. Ia morrer pela humanidade. Então, quando a mãe de Tiago e João pediu que ele concedesse que os dois filhos dela sentassem um à direita e um à esquerda, ele falou para ela: você não sabe o que você está pedindo. E virou para os dois e disse: podeis beber o cálice que eu estou para beber? Se nessa hora eles falam: misericórdia, Senhor, nós não temos condições, nós somos fracos, não temos essa capacidade, não queremos passar por isso. Não, eles não pensaram, eles responderam: podemos. Pronto, deram a palavra, assumiram que estariam prontos para morrer por Jesus. Então, Jesus disse para eles: olha, o meu cálice certamente é a vez de beber. Quer dizer, vocês vão morrer por mim. Mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence conceder. Isso é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então veja que na ânsia de ter o seu pedido atendido, eles falaram sem pensar. Como Pedro também. Pedro passou um aperto danado quando eles foram, quando Jesus estava falando com ele, ele falou que seria capaz de ir até a morte, se preciso fosse com Jesus, Mas quando prenderam Jesus, o que aconteceu? Quando ele se viu no sufoco lá no pátio, que a mulher viu ele lá, você também é Galileu, porque a sua fala te condena? E não, nunca vi esse homem, nunca, E negou Jesus. E Jesus já tinha predito que ele ia negar 3 vezes, antes que o galo cantasse.
Então a pessoa tem que prestar atenção nas coisas que fala, porque às vezes a gente fala besteira, a carne é fraca e acaba se comprometendo. Bom, mas voltando ao assunto aqui, eles falaram sem pensar. Jesus havia declarado o que ia acontecer e perguntou: vocês podem porventura beber do cálice que eu terei de beber? De que cálice Jesus estava falando? De ser morto pelos judeus. Jesus perguntou: vocês estão prontos para isso? Podeis beber o cálice que eu estou para beber? E eles, sem pensar no que isso significava, disseram: podemos. Deviam ter ficado calados. Então, lhes disse Jesus: o meu cálice certamente é a vez de beber. E beberam. Tiago perdeu o pescoço. E João foi aprisionado na ilha de Patmos. Mas então, voltando ao que nós estávamos lendo, vendo que isso agradara aos judeus, voltando lá em Atos capítulo 12, versículo 3. Vamos voltar no 2, né? O 2 diz assim, vamos lá. Voltando aqui no livro de Atos. Vamos pegar aqui. Diz aqui, Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, cortou, decepou o pescoço dele, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuando aqui, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram então os dias dos pães ázimos, véspera de Páscoa. E havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados. Isso é 4 grupos de soldados, 4 grupos com 4 soldados cada grupo, ou seja, 16 soldados, para que o guardassem, pretendendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Então veja você que era um caso impossível. Não tinha jeito do Pedrão escapar ali. Ele estava preso, amarrado com aquelas correntes, e ainda tinha 16 soldados só para tomar conta dele, para ele não fugir. Não tinha jeito. Era um caso sem jeito. Assim é a pessoa que está presa no pecado. Ela não tem jeito para ela. Caiu na lábia do bicho, não tem jeito. Fica presa. Quem caiu na mão de Satanás não tem jeito, não tem saída. Ou está no adultério, está na desonestidade, está nas drogas. Essa pessoa não consegue se livrar. Ela está presa. Ela não consegue escapar por si mesma. Essa pessoa precisa de oração contínua. Uma pessoa que está com uma enfermidade séria, que os médicos não conseguem, o remédio não resolve, ela precisa de uma oração contínua. Como a igreja estava fazendo por Pedro. Era um caso impossível. Pedro estava preso, acorrentado e com 16 soldados tomando conta dele, para ele não fugir. Tinha jeito? Não tinha. Era impossível. Então talvez você tenha um caso impossível. O que é preciso fazer? O que a igreja fez para Pedro. Orar constantemente, oração contínua. É preciso alguém interceder. E a igreja fazia contínua oração, diz aqui. Eles se reuniram ali, oravam constantemente porque não tinha jeito. Mas a Bíblia diz que para Deus não existe caso sem solução. Não tem impossíveis. É impossível para os homens, para Deus não. Não há coisa difícil. Eu não sei que problema você tem. Talvez você tenha um problema difícil de resolver. Talvez que você julgue até impossível. Mas para Deus não tem impossível. Se você fizer como a igreja fazia, continuamente orando, veja o que aconteceu. É o que vai acontecer. Você vai receber o livramento. Então, a igreja orava continuamente. Os discípulos tinham plena consciência que se eles orassem, Deus ia fazer alguma coisa. E eles se reuniram e oravam incessantemente. E Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, acorrentado a 2 soldados. Pedro estava no meio deles, dormindo. E havia mais 14 soldados guardando as portas da prisão e a igreja orando. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão.
e tocando a Pedro na ilharga, no quadril, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E na mesma hora caíram-lhe das mãos as cadeias, as correntes caíram. Aquelas correntes que amarrava Pedro nos guardas, nos 2 soldados, caíram. E disse-lhes o anjo: cinge-te depressa, ata as tuas alparcas, e ele fez. E disse mais: lança nas costas a tua capa e segue. E saindo seguia-o, e não sabia que era real. Pedro pensava que ele estava sonhando. Não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, então, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então veja que o caso que era impossível foi maravilhosamente resolvido quando a igreja orava por Pedro. Isso acontece quando você crê e quando intercede pela pessoa que está em necessidade, em dificuldade. Então, se tem na sua família um caso impossível, ore constantemente. Mesmo que seja com você, ore constantemente, porque Deus vai enviar o poder dele e vai resolver a situação. Então, continuando aqui, diz no versículo 13: e batendo Pedro na porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que era Pedro quem estava batendo na porta. Um fato curioso aqui é que eles estavam orando. Mas nem eles mesmos acreditaram quando a menina falou que Pedro estava lá fora batendo na porta. Eles sabiam que Pedro estava na prisão, cercado por 16 soldados, de uma forma que era impossível escapar. Creram que Deus ia fazer alguma coisa, se reuniram, estavam orando constantemente. Mas quando Pedro aparece lá na porta, eles não acreditam que Pedro está livre. Engraçado, né? Estavam orando para isso, mas não criam de verdade. A menina falou que Pedro estava lá fora, batendo na porta. Eles disseram: mas essa menina está delirando, está fora de si. Mas ela insistia, dizendo: não, é o Pedro, é o Pedro. E uns diziam: ela está vendo o fantasma dele. Mas como Pedro não parou de bater na porta, eles resolveram ir ver. E se espantaram quando viram que era mesmo Pedro. E Pedro então lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Tem uma coisa na sua vida que está difícil? Que parece que não tem mais jeito? Não jogue a toalha. Não desista, não se dê por vencido. Ore, mas ore sério. Porque se Deus livrou Pedro, Ele livra você. Deus não faz acepção de pessoas. Se um dia Ele curou uma pessoa, Ele não vai deixar de curar outra. Porque Deus não pode fazer acepção de pessoas, e Ele não faz. Se uma pessoa que creu prosperou na vida, você também tem que prosperar. É só você pegar a palavra e orar sobre aquela palavra e dizer: olha, Senhor, Pedro estava na prisão. Alguém intercedeu por ele e ele ficou livre, ele foi livre. O anjo do Senhor foi lá e libertou. O meu filho, minha filha, não sei quem, meu marido, minha esposa está no hospital, alguém está ruim. Eu vou orar constantemente, o Senhor vai mandar um anjo para resolver o caso. O anjo do Senhor aqui é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Então, ore sério, não desista. Você tem que orar sério. Tem um problema, seja qual problema for. Jesus disse: tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Então não importa qual seja o problema,
Se é doença, se é mágoa, se é uma crise familiar, se é desavença no lar, se é... seja lá o que for, você sabe o que é. Não tem para Deus coisa difícil. Então ore sério, confiando que para Deus não tem caso perdido. E nós vamos fazer isso agora. Então feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. Você vai fechar os seus olhos e você vai dizer para Deus o que você precisa. Eu vou orar por você, mas você não vai só ficar ouvindo a minha oração. Você vai orar comigo e você vai falar com Deus qual é o seu problema. Aquilo que você precisa, você diga. Entendeu? Então vamos fazer isso agora. Curva sua cabeça, feche os olhos. Pai, em nome de Jesus eu te peço, ouça a oração dessa pessoa. Alguém doente, alguém passando necessidades, alguém sofrendo com dores pelo corpo, alguém triste com um acontecimento na família, alguém chorando pelo filho, filha, marido, esposo, um familiar que está seguindo pelo mau caminho, ou que está doente no hospital, alguém que já está desgostoso da vida, que já não se importa mais com nada, que está deprimido, oprimido pelo diabo, alguém que a vida já não tem mais sentido. Pai, eu oro por estas pessoas. Visite agora, Senhor. Envie o teu anjo na casa ou onde quer que essa pessoa se encontre agora. Pai, até no presídio. Tem pessoa inocente lá. Visita essa pessoa. Livre-a, Senhor. Eu vou abençoar essa pessoa agora. E isso será para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu ordeno a você, espírito maligno, que se encostou na vida dessa pessoa. Você, demônio, que está agindo, amarrando os caminhos dela. Em nome de Jesus Cristo, você vai soltar essa pessoa. Porque eu estou mandando que você saia daí em nome de Jesus. Você que está provocando desvio de conduta. Saia daí. Em nome de Jesus Cristo. Você que causa mágoa no coração dessa pessoa. Você que coloca enfermidade no corpo, dores, tristeza, sofrimento. Eu te amarro em nome de Jesus Cristo, paraliso a tua obra, te ordeno em nome de Jesus. Sai daí agora, solta essa vida, vai embora e não volte mais. Senhor, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos e te agradeço por recebê-la. Em nome de Jesus, assim seja. E você diz amém. Graças a Deus.